Abre comigo sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Pessoal da mídia, eu mandei uma imagem para vocês já viram? Depois do texto aí você pode botar. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Eu vou ler a Almeida Revista e Atualizada. Eles vão colocar aqui a mesma versão que a minha. Marcos, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, deixa eu achar aqui, perdão, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome mais uma vez neste dia e bendizemos ao Senhor por tamanha graça sobre nós. Primeiro porque para nós é tanto um prazer, quanto um deleite, quanto uma alegria, um presente, estarmos reunidos em teu nome. Mas também porque é necessário para nós sermos advertidos, edificados, confrontados, exortados, consolados pela tua palavra. E encontramos aqui este lugar e este momento. Fala agora ao nosso coração. Fala à nossa vida. Traz direção, discernimento, clareza na nossa mente, no nosso coração, sobre aquilo que o Senhor deseja nos orientar nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E amém. Ontem, nós tivemos aí alguns dizem que foi sexta-feira, mas pelo que eu li, foi ontem, o dia do amigo. Recebemos por parte de algumas pessoas mensagens nas redes sociais, mensagem no WhatsApp. Você recebeu alguma mensagem no WhatsApp sobre os amigos?
Alguns saíram para festejar. Eu, particularmente, bisbilhotando o Instagram, passei por uma comemoração das irmãs da Bala, Juquinha, as irmãs Juquinha, as irmãs Sete Belo, ali. A Suzy estava junto com vocês? As 4 inseparáveis, Suzy, Clélia, Maria Eugênia e Sandra, estavam tomando um café, cheirinho bom, tomando um café, comemorando esse dia tão legal. E uma coisa tão importante na vida, que é termos amigos. Uma pessoa sem amigos é uma pessoa sozinha, solitária. É uma pessoa que lida com as circunstâncias, às vezes, mais adversas da vida, sem ter um ombro, sem ter alguém que possa apoiar. A amizade é um negócio tão fantástico, que você é capaz de não estar em contato com aquele amigo por 20 anos, porque ele foi morar em outro lugar. E 20 anos depois, quando você o reencontra, o relacionamento é semelhante ao último dia que você o viu. Amizade não é como o namoro de um amigo meu, que era muito safado, que quando chegava depois do Natal, ele terminava o namoro noivado, para poder passar o ano novo sozinho. E ele só voltava ao relacionamento, o noivado, ele só voltava depois do carnaval. Então ele ficava o período todo de férias sozinho. Mas ele voltava no relacionamento depois do carnaval, só que não voltava noivo. Ele terminava o noivado entre 24 e 31 de dezembro. Mas quando ele voltava em fevereiro, depois do carnaval, ele voltava namorado, porque dizia ele que tinha que começar tudo de novo. Amizade não é assim. Amizade não se começa tudo de novo. Você tem 30 anos depois, você encontra aquela pessoa e você fala com ela como no último dia que você a viu, com a mesma intimidade. Quando não é assim, algo fez com que essa amizade acabasse, se corrompesse, porque uma amizade genuína funciona dessa forma. A Bíblia dá amplo testemunho sobre o valor da amizade e o valor dos amigos. Há 2 textos aqui que eu peguei, só para a gente relembrar. Provérbios 17, por exemplo, diz que o amigo dedica sincero amor em todos os momentos, e é um irmão querido na hora da adversidade. O mesmo livro de Provérbios, no capítulo 18, verso 24, diz que muitas amizades podem levar o homem à ruína, mas existe um amigo que é mais chegado do que um irmão. Amizades verdadeiras, alguns dizem que são os irmãos que nós escolhemos para a vida. Porque irmãos de sangue nós não escolhemos, eles nasceram, nós não tivemos essa escolha. Mas os amigos são aqueles irmãos que nós escolhemos para conviver. Daí, talvez, o motivo pelo qual algumas amizades, alguns laços de amizade, às vezes, são muito mais fortes do que laços de irmandade de sangue, de irmandade familiar. Amizade, segundo a Wikipédia, em sentido amplo, é um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além de lealdade ao ponto do altruísmo. Altruísmo é a capacidade de amar o outro mais do que a si. E amar de uma maneira prática, ao ponto de você... Minha sogra está com frio? Não? Ah, eu achei que você estava com frio aí. Está boa a temperatura? Está jóia? É?
Está ótimo, gente. Porque os friorentos sentam debaixo do ar-condicionado e os calorentos sentam longe do negócio. Então, né, melhor. O altruísmo é essa capacidade de você fazer em favor do outro. O amor altruísta é aquele que não é egoísta, é aquele que é em favor do outro. Você abre mão do seu direito pelo outro. E a amizade verdadeira, como diz esse estabelecimento, é uma lealdade ao ponto do altruísmo. Nesse aspecto, continua a Wikipédia, pode-se dizer que uma relação entre pais e filhos, entre irmãos, demais familiares, cônjuges ou namorados, pode ser também uma relação de amizade, embora não necessariamente. No dicionário, amizade é um substantivo feminino, que significa sentimento de grande afeição, simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Entidades aqui, instituições, né? Para vocês não pensarem que é algum outro tipo de coisa. No sentido figurado, diz que quem é amigo é companheiro, camarada. E é aqui, falando sobre a amizade, sobre o dia que comemoramos ontem, que a gente encontra o texto que a gente leu. Porque esse texto fala dentre algumas verdades centrais, ou de uma verdade central, algumas verdades periféricas, das quais a mais importante é essa relação de 4 homens que levam um quinto homem, que nós supomos ser pessoas que possuem relacionamento, e por assim dizer, a gente poderia dizer que são 4 amigos que, entendendo o valor da amizade, atendem aqui a necessidade de um dos seus amigos. O texto que nós lemos, você entendeu ele bem? O texto diz nos versos 1 e 2, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Quando você lê o Evangelho de Marcos, você percebe que Jesus já havia estado em Cafarnaum, provavelmente no início da sua caminhada e do seu ministério. Ele chama discípulos ali que estavam pescando, é onde ele vai chamar seus primeiros discípulos, o verso 16, caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Cafarnaum era uma cidade próxima àquela região da Galileia, o mar da Galileia, e posteriormente, Jesus, no verso 21, vai curar um endemoniado que estava lá. Vai curar também, posteriormente, a sogra de Pedro, que provavelmente morava lá, em Cafarnaum. E provavelmente a mesma casa da qual Jesus agora volta, porque o texto diz que Jesus começou a ficar muito famoso. Não famoso das redes sociais, que não tem conteúdo, mas alguém cujo nome começa a despertar curiosidade nas pessoas, por causa da maneira como ele pregava, chegam a dizer, ninguém jamais falou como ele fala diferente dos fariseus, porque ele ensina e prega como quem tem autoridade, e mais do que isso, porque ele também realizava curas e milagres, ao ponto de que quando Jesus teve que ter sossego, Jesus se ausentou de Cafarnaum, se ausentou de alguns lugares, e como diz lá o verso 45 do capítulo 1, um pouquinho antes, mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, ao ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, de toda parte vinham ter com ele. Já não dava mais, já não tinha mais estádio, a igreja já era pequena. É claro, o que eu estou dizendo, que os espaços já eram pequenos para ouvi-lo. As cidades não eram cidades grandes como a gente tem hoje em dia, eram lugarejos, vilarejos.
e já não comportavam mais a quantidade de pessoas que afluíam para ouvir Jesus. Então, o que Jesus fez? Já não entrava mais naqueles lugares, ficava do lado de fora, ficava em lugares ermos, ficava distante, até mesmo para ele ter algum momento de paz e de sossego. Mas aí, passado alguns dias depois, ele entra de novo em Cafarnaum. Começa assim o capítulo 2. E ele está numa casa, provavelmente a casa de Pedro, da sogra de Pedro, onde Jesus havia lhe curado a sogra. E muita gente afluiu para lá, de tal maneira que nem mesmo junto à porta se encontrava lugar para poder ouvir aquilo que Jesus estava ensinando, porque o texto diz que ele lhes anunciava a palavra. Pouco antes, o texto bíblico já havia dito que as pessoas se maravilhavam da maneira como ele ensinava, porque ele falava com autoridade que os fariseus não tinham. E é esse o problema. Marcos começa a narrar, que começa a haver um embate entre os ensinos e a maneira que Jesus fala, e a perseguição dos fariseus e dos religiosos da época atrás de Jesus, tentando descredibilizar a sua pregação. E o texto que nós lemos do capítulo 2 tem como a verdade central, o foco central, a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Porque o texto que nós lemos diz respeito que no meio desse mover que está havendo naquela casa ali em Cafarnaum, 4 homens trazem um quinto, paralítico, a palavra grega é paralíticos mesmo, alguém que havia ficado, ou nascera naquela condição, ou havia ficado. A ideia dessa palavra é que alguém que tinha os seus nervos afetados, ele pode ter ficado nessa condição por uma situação de trabalho, por um acidente, por algum ataque de animal, por alguma situação, ou mesmo ter nascido dessa forma. Mas o ponto é, seus nervos não funcionavam, esse homem ficava acamado, ele ficava numa maca, numa espécie de maca que era feita para que ele pudesse se deslocar, sempre com auxílio de pelo menos 4 pessoas ali. E o texto diz que esse homem é alvo, naquele momento, do perdão dos seus pecados e mais, ele é alvo de uma ação miraculosa que Cristo realiza ali, fazendo com que ele seja curado da sua paralisia. E isso fica muito evidente quando ele diz, quando seus discípulos, quando os amigos desse homem o baixam pelo teto, fica muito evidente quando Jesus, vendo-lhes a fé, diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus que estão ali se remoendo contra Jesus dizem: mas que absurdo, quem é esse cara para perdoar pecados? Só quem pode fazer isso é Deus, isso é uma blasfêmia. E Jesus, conhecendo que eles arrazoavam entre eles essas coisas, então Jesus diz: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanta autoridade, perceba que aqui o ponto é a autoridade de Jesus, é a autoridade de Jesus como Filho de Deus, é a autoridade de Jesus como Deus encarnado. Essa é a verdade central desse texto. Quem está ali não é uma celebridade, quem está ali não é um curandeiro, quem está ali é o Filho de Deus, é a pessoa da Trindade que encarnou, o Verbo vivo, como diz João. É Ele que está ali. E aí ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem tanta autoridade na terra para perdoar pecados, então Jesus lhe diz: então levanta, toma o teu leito e anda. O milagre então que Jesus realiza, ele o realiza a fim de demonstrar que ele possuía autoridade
para dizer e fazer o que tinha feito anteriormente, perdoar pecados. E aquele homem, ao ter os pecados perdoados, ele tem a maior bênção de todas. Porque todas as vezes que o texto bíblico impõe que Jesus aponta para alguém e diz: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, isso tem a ver com salvação. O fato de Jesus dizer para ele: perdoados estão os teus pecados, significa dizer que aquele homem foi alcançado pela graça. E ele é salvo naquele momento. Ele alcança não apenas uma cura física, mas ele alcança a salvação da sua vida para toda a eternidade. Os fariseus ficam um pau da vida. Mas Jesus é aquele que tem o poder para realizar e a autoridade para realizar isso. Essa é a verdade central do texto. Jesus é o centro das Escrituras. Jesus é o centro de todas as coisas. Como um louvor que a gente canta, Jesus é o centro de tudo que há. Mas as coisas não acontecem aqui por acaso. Jesus é o Deus que intervém graciosamente na vida daquele homem, salvando ele. Mas quais foram os meios pelos quais, ou o meio pelo qual, aquele homem tem acesso à graça de Deus? Porque nunca é do nada. Deus realiza milagres e Deus salva, mas qual o meio pelo qual as coisas acontecem? Por exemplo, em João capítulo 3, a pregação de Jesus despertou uma curiosidade em Nicodemos, que era um líder de sinagoga, um homem cujo meio pelo qual se aproxima de Jesus é a curiosidade e faz com que ele vá lá ter com Jesus à noite, para não ser reconhecido. Clélia lembra bem dessa mensagem. Porque foi nessa época, sobretudo, dessas mensagens de João, que ela foi consolidando bem a fé dela naquele período, se eu não me engano. Não é isso? Em João capítulo 4, já é diferente. João capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana, vocês lembram? Ele ia da Judeia para Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Não era. Samaria é um desvio na rota de Jesus. O que João diz que é necessário passar é porque era necessário, não geograficamente, era necessário porque Jesus queria encontrar-se com aquela mulher, e aquela mulher tem a sua experiência de salvação. O meio pelo qual ela encontra a graça que é Cristo, nesse caso, não é igual a Nicodemos, que pela curiosidade vai lá, mas pelo fato do próprio Jesus ter encontrado ela. Em João capítulo 5, nós temos mais uma vez Jesus, num dia de festa da Páscoa, indo a Jerusalém, no tanque de Betesda, encontrar-se com um paralítico que havia ali há 38 anos. A graça é o encontro com Cristo. Agora, existem vários meios, e o meio que foi estabelecido e que nos é apresentado aqui, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, são esses 4 amigos. 4 amigos que se dispõem a levar esse homem a ter um encontro com a graça em Jesus Cristo. A verdade central é esse encontro. A verdade central é o Cristo encarnado tendo autoridade para perdoar pecados e curar paralíticos. Mas a provisão graciosa, a providência de Deus, pela qual esses homens alcançam aquele lugar, é por meio de 4 amigos que entenderam a sua missão. E é por isso que eu vou me ater não à verdade central do texto, mas a essa verdade secundária, que está lá nos versos 3, 4 e 5. Se a gente está falando de amizade, que aspectos que a gente poderia destacar
dentro desse texto, de amizades verdadeiras, que são capazes de transformar alguém, e mais do que tudo, são capazes de levar alguém a ter um encontro com a graça de Deus em Cristo Jesus. A primeira qualidade dessa amizade que eu gostaria de destacar é que uma amizade genuína, ela é uma amizade que está sensível às necessidades dos outros. Olha o que diz o verso de número 3. Verso 2 diz assim: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. O texto não dá um monte de informação para a gente. Ele não diz de onde são esses caras, ele não diz de onde era esse paralítico. É possível e talvez até provável que não fosse de Cafarnaum, porque Jesus já havia estado em Cafarnaum, ele não havia tido essa oportunidade. Então, por que ele não experimentou isso antes, lá em Cafarnaum? Porque possivelmente ele não era de lá, era próximo, não se sabe. Não se sabe de onde esses amigos vêm, não se sabe se eles vêm de muito longe, possivelmente também não, porque as notícias não eram postadas no Instagram e as pessoas sabiam de imediato aonde fulano estava e poderiam ir para ali. Demorava para alguém dizer: aquele cara está lá na casa de fulano. E essa notícia reverberando de boca em boca, na boca de Matilde, como o povo diz por aí, chegar em algum lugar e alguém em algum lugar falar: então vamos preparar. A gente não sabe, possivelmente não de muito longe, mas o ponto aqui é o seguinte: a necessidade desse paralítico foi algo sensível aos seus amigos, ao ponto deles associarem que a possibilidade daquele homem que cura pessoas estar ali, talvez seja uma grande possibilidade da gente dar uma oportunidade de vida ao nosso amigo. Paralisia é um negócio que até hoje é difícil. A medicina luta com esses negócios. Nanotecnologia, tentando refazer os feixes nervosos quando há um problema na coluna vertebral, quando há algum problema no sistema nervoso. É uma dificuldade. Aparelhos, exoesqueletos, ou seja, esqueletos externos, estão sendo construídos hoje em dia, a fim de que o paralítico fique praticamente numa máquina daquela que tem um Robocop, uma estrutura metálica, um robô que ele vai controlar como se fosse o corpo dele, vai poder andar e tudo mais. Coisas de ficção científica, mas isso tudo com o objetivo de tentar tirar o homem de ficar entrevado. Hoje mesmo, Fernandinha falou, antes do culto, ela é neta de Nedson e Graça. Nedson e Graça são irmãos muito queridos nossos, das antigas, estão morando em Araruama há muito tempo, por isso eles não estão aqui, mas eles foram fundadores dessa igreja. Irmãos fundadores dessa igreja, desde a época que essa igreja era lá na Avenida Central. Nós saímos juntos da mesma igreja para começar esse trabalho. E Nedson está hoje na casa do filho dele aqui em Piratininga, Fernando, porque está com uma crise de hérnia de disco. E está muito mal da coluna. E a gente sabe que, às vezes, essas questões de hérnia de disco, ou de questões assim que mexem com a coluna, elas são terríveis. Quantas pessoas nós não conhecemos que sofrem com isso, ao ponto da gente dizer o seguinte: olha, a pessoa às vezes não quer nem mais sair da cama, de tanta dor ela não tem posição.
Por muito menos do que isso, a gente dá um mau jeito, levantando lá uma barra para fazer um stiff, um exercício qualquer na academia, sente um pouco a coluna, principalmente os mais idosos aí, como Carlinhos. E a gente sente uma dor e às vezes deixa a gente incapacitado por alguns dias. Esse homem não tem a esperança, não existe ressonância magnética, não tem infiltração de corticoide para passar a dor e ele andar algumas horas, não existe tramal para que ele tome ali e resolva um pouco da dor. Esse homem está fadado àquela situação. E os seus amigos, a primeira coisa que essa amizade verdadeira produz, uma amizade genuína produz, é sensibilidade à necessidade do amigo paralítico. Percepção da sua dor, da sua tristeza, da sua necessidade e sensibilidade para levá-lo àquele lugar. Era de longe, era de perto, não sei de onde ele era, mas os seus amigos estavam resolvidos. Se eram de longe, ainda tinha algo, um outro ponto aqui importante a gente destacar, o fato de que, possivelmente, eles já haviam combinado. Olha, a hora que a gente ouvir falar onde está esse tal de Jesus, já deixa tudo pronto, a mochila pronta, tudo mais, você já vai ficar em cima dessa maca aqui que a gente improvisou, porque a gente se reúne e vai levar você. Sensibilidade, desejo de ajudar, desejo de ver o amigo transformado, desejo de dar uma oportunidade de vida. Segundo ponto que eu quero destacar é que a amizade verdadeira também não mede esforço, ela não é apenas sensível à necessidade, mas uma amizade verdadeira é aquela que não mede esforços para beneficiar o amigo. Os caras chegaram na casa, a casa está lotada, não tem como entrar. Faz o quê? Alguns comentaristas, eles dizem o seguinte, as casas eram diferentes das nossas, tá, gente? Não era casa de laje batida, concreto, com ferragem, com tudo, porque você poderia dizer, como é que os caras abriram aquilo ali? Existia um negócio chamado, a parte de cima, que era chamada de eirado. Via de regra, não tem chuva lá. Então, não precisa ter o que a gente tem aqui. O que se precisa ter é proteção do calor e do sol. Então, muitas vezes você tinha um teto feito de uma espécie de argamassa misturada com palha, com algumas fibras, para fazer o teto, e às vezes era colocado muita palha e muito material por cima, para poder segurar a questão do calor, o calor não ser transmitido para aquela estrutura, não tem ar-condicionado, não tem split, né, gente? Então, era assim que acontecia. Essa parte de cima do teto, na laje da casa, assim dizer, que era chamada de eirado, vez por outra, também era utilizada para se queimar, ou para se deixar, por exemplo, o trigo ali em cima, a fim de queimar a palha. Por isso, lembram do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei medita de dia e de noite. Ele será como homem plantado como árvore plantada junto à fonte, homem plantado é ótimo, como árvore plantada junto à fonte das águas, a qual não teme a estação seca, ela dá os seus frutos, na estação própria, suas folhas são sempre verdes. Os ímpios, porém, não são assim, tem uma mudança, é um salmo antitético. Os ímpios, porém, não são assim, eles são como a moinha que o vento espalha. A moinha ali é a palha, e é a palha que ficava na parte de cima do eirado das casas, onde aquilo que era seco, retirava-se o grão,
e a palha o vento se encarregava de jogar fora. Eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade, mas eu me lembro que na casa da minha avó, às vezes, lá na roça, eles torravam, eu não sei se era amendoim, eu não sei, não me lembro direito o que era, mas torrava um negócio que tinha umas casquinhas e ficava numa peneira assim fazendo, aí jogava para cima e soprava, porque a casquinha fina, o vento levava e caía o grãozinho de novo. Eu não sei se era café, eu não sei se era amendoim, alguma coisa assim. Então, os tetos eram dessa forma. Algumas casas, inclusive, chegavam a ter alguns alçapões, porque às vezes as pessoas acessavam essa parte de cima. Via de regra, tinha um acesso externo, uma escada externa para isso. Então, provavelmente, é isso que acontece. Os amigos estão ali, não tem como acessar, a casa é pequena, o espaço é pequeno, é muita gente. O que eles fazem? Eles sobem com aquele paralítico. Não é um negócio fácil. Como é que você sobe com um paralítico, alguém que está deitado numa maca, e leva em consideração que não é essa maca do bombeiro de hoje em dia, não, né? Com colar cervical, a pessoa toda ali estabilizada, que puxa com corda na roldana e tudo mais. Não é assim não, gente. Talvez ali um pedaço de madeira de um lado, de outro, alguns cipós, algumas cordas, uns tecidos, um negócio feito da melhor maneira. Cipó não, né? Óbvio, mas cordas e tal, tecidos. E aqueles homens, o quê? Quantas escadas? Compraram na Casa e Vídeo escadas de alumínio, botaram ali, 4 subindo. Não! Como é que aqueles homens alçaram? Mas eles alçaram seus amigos ali em cima. Tenta imaginar comigo essa cena. E ao chegar lá em cima, eles têm de descobrir o telhado. Não sei se é Lucas ou se é Mateus contando esse texto, diz que eles têm que tirar os ladrilhos para abrir aquele alçapão ou para descobrir um pouco daquele telhado com aquela palha, com aquela estrutura. E ali eles fazem isso de tal maneira que eles descem o amigo paralítico ali na frente, na direção, diz o texto, aonde Jesus estava. Pensa isso comigo. Quantas dificuldades e barreiras esses amigos tiveram que superar para fazer esse ato em favor do seu amigo, do paralítico. Pensa comigo. Primeiro, você vai fazer um buraco na casa dos outros. Se é na minha casa, eu dou um pau em você. Você quebrou a janela para entrar pela janela. Só se Jesus estiver lá em casa mesmo, porque aí eu vou ficar quieto. Na hora. Mas perceba, isso não mede esforços. Perceba, talvez, o burburinho, o falatório. O que é isso que esses caras vão fazer? Estão na casa deles? É assim que você falaria? Você acha que ele está na sua casa, rapaz? É. Que história é essa? Você vai subir no telhado da minha casa? Você aceitaria? Como é que é esse negócio? Esses homens desafiam isso. Esses homens não estão nem aí para o que as pessoas estão falando. Eles sobem e eles baixam o amigo diante de Jesus. Amizades verdadeiras, amigos verdadeiros não pensam nos esforços, não medem os esforços, sobretudo para conduzir os seus amigos à presença de Jesus. Terceiro lugar, verso de número 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé de quem? Vendo-lhes a fé, é plural. Jesus perdoa, a graça alcança a vida desse homem por causa da fé de quem? De quem? Provavelmente dos 5. Talvez porque o mais louco era o paralítico, que aceitou tudo isso, né?
Só, vocês vão me levar para lá, meu Deus do céu. Eu já caí do cavalo, fiquei paralítico. Eu vi um dia desse, um negócio muito doido, né? Um cara paralítico, de cadeira de rodas, ele fazendo um desafio Red Bull. Não sei quantos de vocês viram. E aquela cadeira de roda toda preparada, e ele com... A vida já estava boa para ele, para caramba, né? Ele com um capacete de cadeira de rodas ali e tal, sai de uma pirambeira lá de cima, uma rampa e tal, dá um salto enorme para saltar não sei quantos metros e cair numa outra rampa do lado de lá. Mas ele se arrebenta todo, quando ele voa bem, né, gente? Mas quando a aterrissagem é o terror. Bate com a rodinha, mas quando bate com a rodinha, o troço vai para trás, ele dá uma pancada com a cabeça. Quer dizer, se era paralítico, ou se era paraplégico, virou tetraplégico. Se estava tetraplégico, eu não sei nem se ele saiu vivo dali. Tem algumas pessoas que complicam a sua vida, né? Já está ruim. O indivíduo quer piorar. Ele diz assim, não, eu consegui destruir minha vida. Tem uma musiquinha que roda nas redes sociais, eu não preciso de ninguém, né, para fazer alguma coisa comigo. Eu mesmo ponho minha vida em perigo. Não tem isso? Tem gente que é assim, não tem? Às vezes o mais louco, o primeiro de todos, é o próprio amigo. Diz, eu já caí de um animal. Foi por causa de uma brincadeira dessa com vocês aí que eu me machuquei. E agora vocês vão me pegar e vão me levar. O ponto é, quando Jesus vê a fé dos 5, porque são esses 5 que estão dispostos, tanto o que necessita, quanto os amigos que estão ali para ajudar, que estão dispostos a colocá-lo na frente de Jesus, a superar qualquer adversidade para colocá-lo na frente de Jesus, porque eles creem que Jesus é capaz de fazer alguma coisa pelo seu amigo. Quando Jesus vê aquilo, não vê a fé só do paralítico, talvez fosse de todos ali o que tivesse menos fé, que já não acreditasse mais que pudesse andar. Os outros estavam andando. Quem sabe foram os amigos que convenceram ele. E disseram, não, a gente vai levar você lá. Eu já não acredito mais, isso não tem cura, isso não tem jeito. Não, nós vamos levar você lá. E a gente vai fazer o que for possível. O ponto é, amigos verdadeiros, amizades genuínas são aquelas que nos conduzem à presença de Jesus, crendo que Ele é poderoso, que conduzem os seus amigos à presença de Jesus, crendo que Ele é poderoso para transformar a nossa história. Esse é o ponto. Agora eu quero, para terminar com você, deixa eu levantar alguns tópicos aqui, pelo menos de algumas aplicações possíveis de tudo isso que a gente viu para a nossa vida. A primeira nossa aplicação, uma aplicação pessoal, da ordem do que diz respeito aos nossos amigos. Pergunto eu a você, quem são as suas amizades? Quem são as amizades que você tem, com que você tem convivido? Primeiro, são pessoas que têm sensibilidade pelas suas necessidades? Porque lembremos lá do texto de Provérbios do início, 17:17. Minto, 18:24. Cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína. Porque tem um monte de pseudo-amizade. Tem um monte de amizade que é amizade enquanto você tem dinheiro. Tem um monte de amizade que é amiga sua enquanto está tudo bem, enquanto você tem o que oferecer. Mas basta você ter uma necessidade, que a amizade perde seu sentido, que deixa de ser amigo. Cantamos um louvor aí, não cantamos hoje, né? Mas
Nós cantamos muito um louvor que diz que amigos se faz em tempos de paz, mas é na angústia que se prova o seu valor. Não é assim? A amizade você faz na hora boa, na hora que está tudo bem, na hora que está tudo tranquilo. Mas essa amizade é provada no tempo da angústia. Quem são suas amizades? Como são suas amizades? Seus amigos são pessoas que são sensíveis às suas necessidades? Segundo, pergunto eu a você, a respeito das suas amizades. Suas amizades são amizades capazes de fazer de tudo para te auxiliar? São amizades até a página 2. Amizades convenientes, daquelas que não dão trabalho. Mas eu te pergunto ainda mais. Suas amizades são amizades que te conduzem mais para perto de Jesus? Porque os amigos desse cara aqui são amigos de verdade. Porque eles conduzem para perto de Jesus. Eles levam a presença daquele que pode resolver todas as coisas, curar todas as coisas. E mais, vendo-lhes a fé. Eles têm tanta fé ou mais do que o próprio paralítico. Amizades verdadeiras são essas que, às vezes, creem mais e nos impulsionam mais e nos incentivam mais para perto de Jesus. Eu pergunto a você, suas amizades são essas que te levam para perto de Jesus? Para perto dos conselhos de Jesus? Para perto da palavra de Deus? Ou no tempo do problema, da tribulação, no tempo da angústia, você tem, as pessoas com que você conta são aquelas pessoas que vão te chamar para uma saidinha, para uma paradinha, para um negocinho, para deixa isso de lado, e vão acabar te afastando mais de Jesus e dos seus princípios. Amizade é um negócio fantástico, como eu disse no início, capaz de você estar há 30 anos sem ver a pessoa e quando vê, parece que foi ontem, a intimidade é a mesma. Mas cuidado. Algumas amizades são piores do que, como diz a música, não diz a música não, como diz o ditado, antes só do que mal acompanhado. Algumas amizades puxam a gente para baixo. As más conversações corrompem os bons costumes. Quem são seus amigos? Quais são as suas amizades? Agora deixa eu fazer uma segunda aplicação. A aplicação de você como amigo. Deixa eu te perguntar, você é amigo? Ou você é colega? Quem convive com você pode considerar você amigo? Você é alguém que tem sensibilidade pela necessidade dos seus amigos? Voltei minhas baterias agora contra você. Contra mim. Você é alguém que as pessoas sabem que tem sensibilidade, que tem a percepção da necessidade dos amigos? Porque para receber, às vezes a gente é bom para caramba, para dar, segundo, você é o tipo de amigo capaz de fazer qualquer coisa em favor do seu amigo? Qualquer coisa, abro aspas, pego Lucas 10, 25 de exemplo, parábola do samaritano.
O que aquele homem faz por alguém que não é nem seu amigo? Primeira coisa, aquele homem está em viagem. Ele para a sua viagem. Ele muda a sua agenda. Você muda a sua agenda por causa da necessidade de um amigo? Tem gente que a agenda é imexível. Imexível, quem disse foi Fernando Henrique Cardoso, né? Há muito tempo atrás, um neologismo, não é uma palavra que ele criou. Eu tirei do fundo do baú. Essa palavra não existe, não. Passou a existir depois que ele falou, né? Mas a pergunta que eu faço para você é isso. É essa. Que tipo de amigo você é? Você muda a agenda pelo seu amigo? Você supera as suas limitações pelo seu amigo? Porque o camarada lá teve que lavar a ferida do cara, atar com óleo, azeite, né? Tem gente que diz assim, eu detesto sangue. Eu não aguento ver sangue. E se é alguém muito amigo de você, perto de você, vai morrer de hemorragia ou stop the bleed? Né? Ou alguém vai parar essa hemorragia ou a pessoa vai morrer? Tudo bem, Luiz, você pegou pesado. Sangue é um negócio que a gente não tem controle. Sangue tem muita gente que não tem controle. Mas tem um monte de coisa que tem controle que as pessoas também usam isso como desculpa. Desculpa, esse tipo de coisa eu não consigo lidar com questões assim. E o amigo precisa, a amiga precisa de questões assim. Somos amigos capazes de mexer na nossa agenda. Somos amigos capazes de mexer com nossas limitações. Somos amigos capazes de mexer com o nosso bolso. O cara pagou a despesa do cara na estalagem e diz, se tiver mais alguma coisa... Estou citando aqui Lucas 10, 25. Se tiver mais alguma despesa, eu pago na volta. Tem amigo que é amigo para tudo. Mas tem um escorpião dentro do bolso. Tudo tem seu tempo, tá? Você que me ouve, tudo tem seu tempo, tudo tem o seu lugar. Por favor. Mas tem amigo que mantém reservas. Você é amigo que mantém reservas? Porque a gente gosta de um amigo que não mantenha reservas, né? Eu costumo tratar com algumas pessoas não, via de regra eu faço isso com as pessoas. Uma coisa que para mim é muito importante numa amizade é você saber que pode contar com aquela pessoa a qualquer hora do dia ou da noite. Isso para mim é uma coisa, é um valor. Isso para mim é um valor. Com as pessoas que eu me relaciono na vida, independente da situação, e se são muito íntimas ou não, óbvio que tem algumas que a gente não chega nem a esse nível, mas se a pessoa, ainda que ela não seja amiga minha de longa data e tudo mais, se ela apresenta para mim uma necessidade, um problema, eu vejo que é alguma coisa que tem uma necessidade, às vezes assim, extemporânea, ou seja, uma coisa fora de hora, que pode acontecer a qualquer momento, eu sempre digo, sempre envio como mensagem, se precisar, me ligue a qualquer hora do dia ou da noite, a qualquer dia. A Alessandra está aqui, sabe disso. Meu celular não desliga, eu não desligo o meu celular. Você tira a campainha para dormir. Não tiro a campainha para dormir. Meu celular é ligado 24 horas por dia. Se eu não atender em algum momento, acabou a bateria dele, ele já está recarregando. E ele fica ligado todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Às vezes eu tiro o som, por causa do culto, esqueço de colocar de novo, verdade, mas é raro. Isso para mim é um valor, que apresenta uma sinceridade e amizade. Eu experimentei amizades assim. Experimentei amizades assim. Não está aqui hoje, né? Está lá com a filha dele, lá com Sarinha, e está com a esposa dele lá em Caldas Novas, Luiz Eduardo.
quando meu pastor e amigo, em alguns momentos difíceis da minha vida, me dizia que eu podia buscá-lo e procurá-lo a qualquer hora do dia ou da noite. Eu aprendi. Isso para mim é um valor. E na vida de uma pessoa que tem uma necessidade, não há nada mais importante do que saber que existe uma pessoa que está disposta a ouvir você, a estar com você, a socorrer você a qualquer hora do dia ou da noite. Você é um amigo assim? E você é um amigo capaz de levar Jesus às pessoas? Porque os amigos aqui, o objetivo deles era esse. Eles não podiam fazer nada. Eles não podiam mudar a realidade daquele homem. Eles não podiam transformar a vida daquele homem. Mas existia um que podia, e esses homens creram nele, e fizeram todo o esforço para levar. Eu pergunto a você, você como amigo, ou como alguém que se diz amigo, você tem apresentado Cristo, você tem conduzido Cristo às pessoas, ou as pessoas a Cristo? Porque isso aqui, esse texto, irmãos, que é o meio pelo qual esse homem alcança a graça, que são os seus amigos, eu poderia fazer uma ponte e dizer para vocês assim, ó, o título da mensagem é 4 amigos e uma missão, o exemplo de 4 homens para a vida da igreja atual. Porque o papel que esses 4 homens fazem é o papel que eu e você devemos fazer. E aqui minha terceira e última aplicação. Eu falei de você com relação às amizades. Eu falei de você com relação a ser amigo. Agora, eu falo de você com relação a ser igreja. Como igreja, você se posiciona entendendo que tem um monte de paralítico aí fora. Tem sensibilidade para perceber que a paralisia está aí. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, diz que os homens, as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. Quem não tem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, não teve ainda o entendimento das coisas espirituais, não experimentou a nova vida transformadora por meio do Espírito Santo, está caminhando a passos largos, nós sabemos, para a perdição eterna, nós sabemos. E a gente tem coragem de dizer, Maranata, Senhor Jesus, vem logo. Como é que vem logo? Vem logo se eu estivesse me esmerando, vem logo se eu estivesse me dedicando em favor do outro, vem logo, Senhor, se eu pudesse dizer, Senhor, tem esses filhos e filhas aqui que eu conquistei para o Senhor, mas quantos nós fizemos isso? E não me venha, precisa me ensinar teologia, dizendo que é o Espírito Santo que faz a obra. É verdade, é Jesus o centro desse texto, mas o meio da providência foram os amigos que levaram ele. O meio da providência é quando eu e você vamos falar, vamos demonstrar sensibilidade. Muita gente, está todo mundo perdido, cheio de gente perdida. Mas tem muita gente aí que a vida está certinha, sem Cristo, perdida. Ou você acredita que uma vida certinha vai salvar alguém no futuro? É isso que a Bíblia diz para você? A Bíblia diz que só existe um caminho, é Jesus. Não importa se você é um cara legal, se você é o melhor cidadão, se você tem um bom emprego, se você paga direito seus funcionários, se você paga todos os seus impostos, se você vive uma vida correta, se você não comete nenhum tipo de pecado que seja socialmente rejeitado, você, sem Cristo, é um pecador. O homem sem Cristo é um pecador. Não há salvação para o homem sem Cristo, por melhor que ele seja, mais honesto que ele seja, mais amigo que ele seja, mais legal que ele seja, mais bonito que ele seja, mais cheiroso que ele seja.
O homem sem Cristo, ele está debaixo da ira de Deus. Todo homem sem Cristo está perdido. Todo ser humano sem Cristo. Então eu pergunto a você, como igreja, está feliz aqui hoje? Deve estar. Porque se você for alcançado pela graça de Deus, em Cristo, você tem problema, mas você tem esperança. Você tem um problema que não tem esperança para essa vida, mas você tem a outra. Já já vai começar. Ninguém disse amém, né? Como diz Wagner, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Já já vai começar e você diz assim, não, pô, deixa eu ficar aqui mais um pouquinho de tempo, né, Senhor? Tem misericórdia. Mas vai viver aqui 70, 80, 90, 100 anos. Mas é a eternidade. Vai começar. E lá, o choro vai ser, não vai haver mais. As lágrimas não vão mais haver. A enfermidade não vai mais existir. A tristeza não vai mais haver. Não vai haver injustiça. Só alegria, gozo, paz, amor. Por toda a eternidade, um sentimento que a gente não consegue nem descrever. Por isso a gente acha que aqui é tão bom. Porque a gente nunca experimentou algo melhor. Mas somos sensíveis a essas pessoas que não têm isso que nós temos aqui. A esperança, a confiança, a convicção de que Deus é conosco, Deus é por nós. Olha, somos amigos, como igreja, enxergamos a necessidade do outro, somos sensíveis. Segundo, como igreja, temos feito um trabalho, ainda que nos dê trabalho e gaste os nossos recursos, em favor de apresentar os outros a Cristo. Você tem que saber quem é o Senhor da sua vida. Ah, mas Deus me deu um negócio para gerir. Deus te chamou para ser um discípulo dele nessa vida. Enquanto isso, te deu um negócio para gerir. Deus te chamou para ser um discípulo dele nessa vida. Enquanto isso, te deu um negócio para administrar. Deus te chamou para ser discípulo dele nessa vida. Enquanto isso, deu a você algumas ferramentas e habilidades para você granjear, sustentar a sua família e conseguir algumas coisas positivas para a sua vida. Mas não bote a carroça na frente dos bois. Nós somos cristãos em primeiro lugar, precisamos nos lembrar disso. Senão, você vai entrar pela porta, vai entrar. Mas como diz Paulo, suas obras serão de palha, de pau, elas vão ser queimadas. Você vai entrar, vai ser salvo, mas você não tem nada para apresentar. Terceiro, como igreja, temos tido fé como desses irmãos aqui, que Jesus olhou e falou assim, cara, esses caras têm fé. Filho, teus pecados estão perdoados. Porque com a turma dessa que está aí do seu lado, não tem outra coisa a te dizer. Como igreja, nós temos conduzido as pessoas a Cristo, temos descido os pecadores, paralíticos que nós conhecemos pelos erados. Às vezes a gente não tem tempo, não tem disposição de botar a maca nas costas. 4 amigos e uma missão. A missão desses caras era uma só. Eles decidiram isso. A gente tem que levar fulano para ter um encontro com Jesus. Essa é a única saída que existe para ele. A amizade é um negócio espetacular.
pense bem nos amigos que você tem, se são amigos verdadeiros, se são pessoas que têm te conduzido a Jesus. Se não forem, se afasta. Segundo, seja esse bom amigo. Seja esse bom amigo que você é capaz de admirar. Alguém que tenha sensibilidade pela necessidade do amigo, alguém que faça o esforço necessário para apresentá-lo a Jesus e que tenha fé de aproximá-lo de Jesus. E como igreja, eu quero desafiar você. Tu tem que pegar um lado dessa maca e botar no teu ombro. Porque tem um monte de paralítico aí fora. Tem um monte de gente que você conhece, que você fala com eles, que você ri, que você se diverte, que são pessoas legais, mas que por um motivo qualquer que seja, ainda que seja de repente não quero criar assim um problema diplomático da minha amizade, o tempo dessa pessoa está passando, você não abre a sua boca para falar. O tempo da pessoa está passando e você não traz essa pessoa para ouvir, encontrar Cristo por meio da palavra, num domingo de manhã, na célula que você participa, ou mesmo você apresentar Cristo a essa pessoa. Você precisa acabar com essa moleza de vida, e precisa botar um pedaço desse pau nas suas costas, no seu ombro. A responsabilidade é sua. A salvação, quem realiza é Cristo. O meio da providência, que às vezes Deus quer usar, é você, sou eu, somos nós. Amém? Somos amigos? Eu ia brincar com o Rubem agora. Vamos cantar aquele louvor. Somos amigos, amigos do pé. Brincadeira, isso não é louvor, não. Vamos ficar de pé. E eu espero que você tenha entendido, que você tenha levado a sério. Olha para a pessoa que está do seu lado. Aí é fácil. Aí Kleber olha para a Jaqueline, diz para a Jaqueline: Kleber, eu sou seu amigo para o que der e vier. Diz lá. Aí, às vezes é o mais difícil, né? É quem está do lado, né? Às vezes é mais fácil falar para os de longe do que para os de perto, né? Não é assim? Dá uma olhada em quem está do seu lado aí. Olha profundamente nos olhos dele. É para olhar nos olhos, profundamente. Será que essa pessoa pode contar com você? Hã? Isso é pergunta retórica, né? Não requer resposta, não. Aí olha para ela e diz assim: será que eu posso contar com ela? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que nos confronta, que nos desafia, e nessa manhã nos faz refletir sobre a necessidade de sermos esses amigos, sensíveis à necessidade do outro, capazes de realizar atos loucos na mente de muita gente, desafiadores os atos que foram realizados, mas tudo isso com o objetivo, o fato de terem fé genuína, confiança verdadeira em apresentar aqueles que têm necessidade a Jesus, colocá-los, a descê-los de frente para Jesus, para que eles possam ter um dia a mesma experiência que nós tivemos, e possam experimentar o mesmo amor, graça, alegria, segurança, mesmo no meio das adversidades da vida que nós temos, porque hoje temos Jesus.
Desperta a nossa vida. Desperta a tua igreja para isso, Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.